Oi, galera. Espero que todos estejam muito bem. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre dois assuntos, tá certo? Determinação de uma função exponencial e inequações exponenciais, tá? O que é determinação? O que eu quis falar, né, com essa determinação de uma função exponencial? Eu vou passar um exemplo aqui para vocês, tá? Que é o seguinte: eu dou aqui o gráfico da função, de uma função exponencial, f de x igual a vezes 3 elevado a menos x mais b, e eu pergunto quem é esse a e quem é esse b. Então, basicamente, eu quero saber quem é essa minha função. Eu quero determinar a minha função exponencial através do gráfico. Como que a gente vai fazer isso? Bom, a primeira coisa, a gente tem sempre que localizar pontos no gráfico que vai ajudar a gente a achar a função completa, tá? E aí, se você olhar no gráfico, você percebe, tá bem nítido, né? Os pontos que a gente pode usar são os pontos menos 1 e 1, que é esse ponto aqui, e os pontos 0 e menos 1, que é esse ponto aqui, certo? Quando o meu ponto está em cima do eixo y, quer dizer que o x é 0. E quando o meu ponto está em cima do eixo x, o y é que é 0. Então, nesse caso aqui, o x vai ser 0 e o y vai ser menos 1. Então, a gente tem esses dois pontos e a gente vai, através desses dois pontos, determinar a nossa função. Então, desculpa, gente, determinar quem é o A e quem é o B, tranquilo? Então, vamos lá. Como que a gente vai fazer isso? Bom, eu vou pegar o primeiro ponto aqui, tá? Menos 1 e 1, e eu vou colocar na minha função. Ou seja, eu vou fazer o cálculo f de menos 1, né? O x é menos 1, vai ser igual ao a, eu não sei quem é, vezes 3 elevado a menos 1. Ou seja, onde tem x, eu estou substituindo por menos 1, né? Mais b. Vou continuar essa conta. Então, eu sei que isso vai ser a vezes 3 elevado a menos 1 vezes menos 1 dá 1, mais b. E eu sei que 3 elevado a 1 é 3. Então, a minha equação final vai ficar 3a mais b. E uma coisa importante, né? Aqui a gente está trabalhando com f de menos 1, f de menos 1. E quem é o f de menos 1? O f de menos 1 é justamente o y, né? E a gente já tem quem é o y. O y é o 1. Então, essa minha equação inicial aqui é igual a 1. Isso tudo aqui eu obtenho do gráfico, tá? Então, eu obtive uma equaçãozinha aqui, 3a mais b igual a 1. Eu vou chamar essa equação número 1, tá certo? Agora, vamos trabalhar com outro ponto, o ponto 0 e menos 1. Vamos ver o que a gente vai obter. Então, novamente, eu vou substituir na minha função inicial, ou seja, f de 0 vai ser igual a vezes 3 elevado a menos 0 mais b. Se eu não sei quem é, vamos continuar calculando. Então, eu tenho que a elevado menos 1 vezes 0 é 0. Então, a elevado, ou a vezes 3 elevado a 0 mais b. 3 elevado a 0, eu sei que todo número elevado a 0 é 1. Então, isso aqui vai ficar simplesmente a mais b. Esse a mais b vai ser igual ao menos 1. Certo? Porque o f de 0 é menos 1. Então, essa aqui é a minha segunda equação. Por que eu falo que o f de 0 é menos 1? Porque, gente, o y do gráfico é a mesma coisa do f no ponto x, certo? Então, se aqui o ponto é menos 1 e 1, quer dizer que para x igual a menos 1, o y, ou o f de menos 1, é 1. Se aqui o x é 0, quer dizer que a minha função no ponto 0, ou seja, f de 0, é menos 1, ou y é igual a menos 1. Y e o f de x é a mesma coisa, tá certo? Então, depois que eu obtive essas duas equações aqui, o que eu vou fazer? Eu vou montar um sistema de equações e vou resolver. Então, a minha primeira equação é 3a mais b igual a 1. E a minha segunda equação é o a mais b igual a menos 1. E a gente tem várias formas de resolver isso aqui, certo? A forma que eu vou utilizar, eu vou diminuir, vou fazer a primeira equação menos a segunda. Então, 1 menos 2. Ou seja, eu vou fazer 3a mais b igual a 1, menos a mais b igual a menos 1. 3a menos a, eu sei que é 2a.
B menos B, eu sei que é 0, então não vou colocar nem nada. 1 menos, opa, vai ficar 1 menos 1. Então, 2A vai ser igual a 1 mais 1. Então, 2A vai ser igual a 2. Vou passar o 2 multiplicando para o outro lado. Eu tenho que 2A vai ser igual a 2... Perdão, tenho que A vai ser igual a 2 dividido por 2. Então, o A vai ser igual a 1. Descobri o meu primeiro valor. Tranquilo? Agora, o que eu faço para descobrir o B? Eu posso pegar esse valor de A e voltar em qualquer uma dessas duas equações que eu coloquei aqui. Pode ser a primeira ou pode ser a segunda. Sempre vai dar o mesmo valor. Então, eu vou pegar a segunda porque é a mais fácil aí. Então, A mais B igual a menos 1. No lugar do A, eu vou botar o 1. Então, o B vai ser igual a menos 2. B vai ser igual a menos 2. Achei o valor de A, achei o valor de B. O que eu vou fazer agora para finalizar? Vou pegar esses dois valores e colocar lá na minha função inicial. A minha função inicial é essa aqui. F de x igual a A vezes 3 elevado a menos x. Então, F de x vai ser igual a A vezes 3 elevado a menos x mais B. Então, o que eu vou fazer? Onde tem A, eu vou colocar 1, onde tem B, eu vou colocar menos 2. Então, F de x vai ser igual a 3 elevado a menos x menos 2. Correto? Então, essa é a maneira que a gente pode fazer para determinar uma função exponencial. Se a gente tiver dois pontos no gráfico, dependendo, né, do que estiver sendo pedido na função, a gente vai conseguir determinar ela completamente. Tranquilo? Vamos agora para o nosso próximo tópico, que são as inequações exponenciais. Gente, o que é uma inequação exponencial? Ela vai ser uma inequação em que a incógnita vai estar no expoente. Então, da mesma forma que a gente tinha uma equação exponencial que a incógnita estava no expoente, a inequação também, tá? Só que aqui na inequação, como o nome diz, a gente não trabalha com igual, né? A gente trabalha ou com maior que, menor que, maior é igual que, menor é igual a que. Então, por exemplo, 2 elevado a x menor que 32 é uma inequação exponencial. 3 elevado a x maior ou igual a 130, enfim, é uma inequação exponencial. Tranquilo? Na resolução das inequações exponenciais, a gente vai utilizar o mesmo método que a gente estava utilizando para as equações. A gente vai tentar achar igualar as bases dos dois lados, né, da inequação, e a gente vai conseguir uma desigualdade nos expoentes, tá? Vai ser a mesma forma. Só que aqui a gente tem uma diferença, uma pequena diferença no final, na resolução da inequação, que é o seguinte: quando a base que eu tiver achado, né, as bases iguais, ela for maior do que 1, a gente vai utilizar o seguinte: se a elevado a x1 for maior que a elevado a x2, o x1 vai ser maior do que o x2. Ou seja, quando eu fizer toda a minha continha da inequação, lá no final eu cheguei nas bases iguais, e eu sei que essa base é maior que 1, os expoentes, então, vai seguir a mesma desigualdade. Se aqui tem um maior, aqui vai continuar sendo maior. Se for menor, vai continuar sendo menor. Tá certo? Deixa eu falar uma outra coisa antes, que eu devia ter começado falando isso, né? Ter dado essa revisada. Tem muita gente que tem dúvida no sinal, né? Se é maior ou se é menor. O que eu aconselho vocês a sempre pensarem é o seguinte, é uma forma que eu gosto e que sempre fica na minha cabeça. A parte aberta do sinal, ela está sempre voltada para quem é maior, tá certo? Então, se eu escrevo aqui esse AX1 e coloco esse sinal com a parte aberta virada para ele, eu quero dizer que A elevado a x1 vai ser maior que A elevado a x2, certo? Se o sinal fosse assim, eu ia falar que o A elevado a x1 é menor do que o A elevado a x2. Então, vocês podem pensar dessa maneira se vocês estiverem na dúvida se o sinal é maior ou menor. A parte aberta fica sempre voltada para quem é maior, tá certo? Então, voltando aqui para a explicação. Isso aqui é o que vai acontecer quando A for maior que 1. Quando A, ou seja, quando a minha base estiver entre 0 e 1, a gente vai ter uma pequena mudança. Se o A elevado a x1 for maior que o A elevado a x2, eu vou ter que inverter o sinal aqui, tá? Quando eu fizer a desigualdade nos expoentes. Então, se aqui é um maior ou igual, aqui, na verdade, aqui é maior, né? Se aqui for um maior que, aqui vai ser um menor que.
tá? Então, aqui eu vou ter que inverter. E por que que isso acontece, né? Bom, a explicação é a seguinte, eu vou desenhar a função exponencial, uma função qualquer, tá? Não vai ficar certinho, é só para vocês entenderem. Quando a é maior que 1, eu sei que a minha função é crescente, né? Então, eu vou desenhar ela assim. E aí, eu vou pegar dois pontos. Vou pegar um x1 aqui e vou pegar um x2 aqui. Obviamente, aqui vai ser o a elevado a x1 e aqui vai ser o a elevado a x2. Tá certo? Então, observa só. Quando a elevado a x1, aqui eu coloquei o contrário, gente. Aqui é para ser x2, x1. Olha, eu ainda botei um ao quadrado aqui, tá tudo errado. Então, aqui é x2, aqui é x1, aqui é x2, aqui é x1. Então, observa só. Nesse exemplo aqui, o a elevado a x1, ele é maior do que o a elevado a x2, né? Ele está mais para cima, né, no eixo y. E o que está acontecendo? O x1, ele também está sendo maior do que o x2, né? Ele está à direita do x2. Então, o x1 é maior que o x2. Então, é por isso aqui que na equação a gente não vai mexer em nada, vai ficar continuar do jeitinho certinho aqui que está aqui. No segundo exemplo, o que vai acontecer de diferente? Então, novamente, eu vou desenhar aqui, tá? Quando o a está entre 0 e 1, a gente sabe que a nossa função agora ela vai ser decrescente, né? Então, ela tem mais ou menos assim, certo? E aí, eu vou escolher novamente dois valores. Vou colocar aqui x1 e aqui o x2. Então, aqui vai ser o a elevado a x1 e aqui vai ser o a elevado a x2. Então, observe o que está acontecendo. O a elevado a x1, ele é maior do que o a elevado a x2, né? Porque ele está acima dele no eixo y. Mas o que acontece lá no eixo x? O x1, na verdade, está sendo menor do que o x2, né? Ele está mais à esquerda do x2. Então, o x1 é menor. Então, observa que a gente tem que fazer essa inversão para isso dar certo, tá? Se a gente deixa do jeito que está na equação, a gente vai acabar chegando num valor errado, tá? Então, essa aqui é a explicação por que a gente tem que fazer essa inversão e agora a gente vai ver na prática como que resolve. Bom, o método de resolução, novamente, vai ser o mesmo daquele das equações exponenciais. Então, o objetivo é igualar as bases dos dois lados. Então, se eu tenho 5 elevado a x mais 12, menor do que 25, eu sei que o 25 é 5 ao quadrado. Ótimo, já igualamos as bases, né? O 5 aqui e o 5 aqui. Então, a gente vai analisar o 5, ele está em qual daqueles dois casos? Bom, obviamente, o 5 ele é maior que 1. Então, ele está lá no primeiro caso em que a gente não faz nada no sinal. Então, é só a gente fazer x mais 12 menor do que 2. Então, x vai ser menor que 2 menos 12. X vai ser menor do que menos 10. Tranquilo? Então, qualquer valor de x que for menor do que menos 10 vai satisfazer essa inequação. E como que a gente vai escrever isso? A gente vai escrever o nosso conjunto solução. Ou seja, o conjunto solução vão ser todos os x pertencentes aos reais, tais que o x seja menor do que menos 10. Ou seja, todo número menor que menos 10 vai satisfazer essa equação. Quer ver um exemplo? Vou colocar aqui. Vamos pensar em dois casos. Um número x menor do que menos 10. Vou colocar x igual a menos 11. Ou seja, menos 11 é menor do que menos 10, né? Então, a minha equação tem que estar satisfeita. Então, vamos lá. 5 elevado a menos 11 mais 12 vai ser igual a 5 elevado a 1, que é igual a 5. E 5 é menor do que 25, né? Obviamente, o 5 é menor que 25. Então, sim, a minha equação inicial está satisfeita para o x igual a menos 11. Agora, vamos pensar num x que é maior do que menos 10. Quem que pode ser? Vou botar menos 9. Menos 9 é maior que menos 10, né? É só a gente pensar lá na reta numérica. Então, vamos fazer a conta com um x igual a menos 9. 5 vai ser igual a menos 9 mais 12. Menos 9 mais 12, 5 é igual a 3. 5 elevado a 3 é 5 vezes 5 vezes 5, 125. 125 é maior do que... Opa.
125 é maior do que 25. Então, a minha equação não foi satisfeita quando eu coloquei x igual a menos 9, tá certo? Então, realmente, só os números x menor do que menos 10 é que vão satisfazer aquela inequação. Tranquilo? Então, esse foi o primeiro exemplo. Vamos agora para um segundo exemplo que a gente tem que inverter, certo? Então, 1 sobre 8 elevado a x mais 3 menor ou igual a 1 sobre 8 elevado a 8. Então, nesse caso aqui, 1 sobre 8, ele se encontra naquele caso, né? Ele está entre 0 e 1. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter que inverter o sinal. Como as bases aqui já estão iguais, então a gente só trabalha com os expoentes. X mais 3 vai ser igual a vai ser maior ou igual que 8. Então, aqui a gente faz essa inversão. Então, o x vai ser maior ou igual a 8 menos 3. Então, o x vai ser maior ou igual a 8. Perdão, x vai ser maior ou igual a 5. Então, o conjunto solução são todos os x pertencentes aos reais, tais que o x seja maior ou igual a 5. Então, para todo x maior ou igual a 5, essa minha inequação é satisfeita. Tranquilo? Então, agora a gente fez os casos fáceis, vamos agora para o difícil. Então, vamos lá. Eu tenho aqui 2 sobre 3 elevado a menos x ao quadrado mais 5x, menor ou igual a 2 sobre 3 elevado a 6. Então, novamente, o 2 sobre 3, ele se encaixa lá no segundo caso, né? Ele está entre 0 e 1. Então, quando a gente trabalha com os expoentes, a gente coloca que menos x ao quadrado mais 5x vai ser maior ou igual a 6. Vamos passar agora o 6 para o outro lado. Então, menos x ao quadrado mais 5x menos 6 vai ser maior ou igual a 0. Então, aqui a gente está com uma inequação do segundo grau. Como que a gente vai fazer agora? Bom, a inequação do segundo grau a gente vai resolver da mesma forma que a equação. Então, para facilitar, a gente iguala a 0, né? E a gente resolve utilizando aquela formulazinha que a gente está cansado de ver, né? O menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a, onde o delta vale b ao quadrado menos 4ac. O a gente sabe que é menos 1, o b a gente sabe que é 5 e o c a gente sabe que é menos 6. Então, a gente resolve a equação do segundo grau e a gente acha duas raízes, dois valores para x. Nesse caso aqui, eu já fiz aqui a conta, depois vocês façam com mais calma. A gente vai achar que o x vai ser igual a 2 ou... Deixa eu colocar de outra cor. Então, o x vai ser igual a 2 ou o x vai ser igual a 3. Então, eu achei essas duas raízes resolvendo a minha equação do segundo grau. E aí, como que a gente termina essa conta? Porque, assim, aqui a gente está querendo... não é os valores que são iguais a zero, são os valores que são maiores ou iguais a zero. Então, a gente não para por aqui, a gente tem que relembrar como que a gente trabalha na inequação do segundo grau. Então, se vocês estão relembrarem o que, que a gente faz, é o seguinte, a gente a gente basicamente vai fazer um esboço da nossa função, né? Nossa função quadrática. O 2 e o 3, eles são as raízes, ou seja, eles são os valores de x no qual o y dá zero. Então, eles são as raízes da minha função quadrática, que é o menos x ao quadrado mais 5x menos 6. Então, eles estão aqui sobre o eixo x. A bolinha é pintada de preto, né? Porque eu estou incluindo os valores 2 e 3, porque aqui na minha função é maior ou igual a zero, então os valores de 2 e 3 eles estão inclusos, tá? E aí eu vou fazer o esboço da minha função. E aí, novamente, a gente tem que lembrar o que que acontece quando o sinal que acompanha aqui o a é negativo. A minha função, a parábola, né, ela está virada para baixo. Então, a minha função quadrática, ela está assim. Então, aqui é o menos x ao quadrado mais 5x. Vou colocar aqui um f de x igual a menos x ao quadrado mais 5x
menos 6. Então, essa aqui é a minha função, o 2 e o 3 são as raízes, certo? E agora a gente vai analisar. Bom, o que eu quero são os valores no qual essa função, ou seja, o f de x, é maior ou igual a zero. Ó, bem aqui. Né? Eu quero onde essa equação aqui, menos x, inequação aqui, menos x ao quadrado mais 5x menos 6, seja maior ou igual a zero. Então, eu quero onde minha função seja maior ou igual a zero. E a gente vai olhar agora aqui onde que essa função é maior ou igual a zero. Bom, nessa parte aqui, ó, entre o 2 e o 3, a minha função ela é maior ou igual a zero, né? Porque olha só, a parábola ela está aqui acima do eixo x, né? Então, acima do eixo x, a gente já sabe que a função ela é positiva, certo? E em cima do eixo x é onde a função é zero. Então, entre o 2 e o 3, a minha função ela é sempre positiva, certo? Então, aqui a minha função é sempre positiva. Agora, aqui, após o 3, observa que a minha função está indo para baixo, né? Ela está indo para baixo do eixo x. Então, aqui, ela é negativa. Da mesma forma aqui, antes do 2, a minha função está indo lá para baixo. Então, aqui, a minha função ela é negativa. Como eu quero os valores que ela é maior ou igual a zero, então eu quero essa parte aqui de cima. Ou seja, o meu conjunto solução vão ser todos os valores de x pertencentes aos reais, tais que o x esteja entre 2 e 3. Ou seja, o x vai ser maior do que 2 ou menor do que 3, tá? Então, esse aqui é o caso difícil. Difícil por assim dizer, né? Mas dá para fazer. Tem que fazer essa análise, tá? Então, gente, era isso, tá? Que eu queria passar hoje. Vou deixar lá uma pergunta para vocês resolverem, tá? Valendo a presença na aula de hoje. Voltem aqui no vídeo que vai dar para vocês, se tiverem dúvida, né, lá na hora de resolver, que vai dar para resolver. Tranquilo? Qualquer coisa, só chamar e a gente fica por aqui. Até mais. Oi, gente, estou voltando aqui só para fazer uma pequena correção, tá? A minha inequação, eu estou querendo menos x ao quadrado mais 5x menos 6 maior ou igual a zero, tá? Então, aqui no conjunto solução, é 2 menor ou igual a x, menor ou igual a 3. Tem que colocar o sinal de menor ou igual. Eu acabei esquecendo isso, coloquei só o de menor, tá? Mas são os valores de x, tais que o x seja maior ou igual a 2 e o x seja menor ou igual a 3, né? Tanto que aqui no meu desenho, né, no meu diagraminha, eu coloquei as bolinhas cheias, porque o 2 e o 3 estão inclusos. Porque o 2 e o 3 são os valores que a função vale zero. E eu estou pedindo realmente maior ou igual a zero. Então, o 2 e o 3 eles também estão inclusos, tá? Então, só esse detalhe que eu esqueci, corrijam aí.